tecnologia e os robôs e o que ia impactar, isso já faz mais de um ano. O que essa tecnologia toda impactaria nas profissões, em todas as áreas. E aí a gente percebeu que sim, ia ter um impacto, que muitas profissões iam desaparecer e principalmente que muitas novas habilidades precisariam ser desenvolvidas. A principal delas, a humanidade. Por quê? Porque se é para, né, tudo que não é humano, o robô vai ser melhor que a gente. Qualquer calculadora é melhor do que um ser humano, que dirá uma tecnologia super avançada, super desenvolvida. Então a gente começou a mapear essas habilidades, né? E aí percebemos que a humanidade era o principal. Então, por isso o nome do projeto é Back to Humans, né? De volta aos humanos. E agora, com a pandemia, o que a gente observa é que tudo aquilo que se colocava como tendência para os próximos 10, 20 anos, de repente deu uma acelerada assim, fulminante, e tudo que a gente colocava como habilidade imprescindível para o futuro, como, por exemplo, se comunicar bem, a gente percebe que agora é fundamental, né? Quem está trabalhando de casa, que no Brasil a gente chama home office, né? Quem fala, os anglófonos, eles não usam esse termo, eles usam work from home, mas aqui no Brasil a gente inventou o home office. Quem está fazendo home office sabe muito bem a importância da comunicação, a importância de ser claro, de conseguir ensinar processos à distância. A gente já tinha mapeado isso, que o bom profissional do futuro seria uma pessoa que conseguiria passar processos, ensinar os seus colegas, aprender coisas novas todo dia e ensinar. E é exatamente o que a gente está vivendo agora. E aí focamos agora na educação, mas depois eu falo mais sobre isso. Eu queria focar nisso mesmo, nesse momento. Né? Então vamos. O trabalho que vocês chamam de report, né? E nós estamos chamando, na universidade, eu pelo menos chamo de reportagem multimídia ou multiplataforma, porque vai ter depoimento, vai ter muita pesquisa e dados, vai ter um vídeo, vai ter uma imagem, vai ter uma foto, então é isso mesmo, né? E vocês ouviram 30 educadores pelo Brasil para entender como é que está sendo esse ensino remoto, estudar em casa, aprender em casa. Eu já tive a oportunidade de ler um pouquinho esse trabalho, que é bem legal. Então, eu queria que você contasse um pouco, porque, na verdade, todas nós que estamos nesse momento, e muitas das pessoas que estão nos ouvindo, passam por isso, ou estão estudando, ou são professores, ou são pais, ou são irmãos, ou são filhos. Então, assim, quase que o Brasil inteiro estuda alguma coisa nesse momento, né? Então, conta pra gente. Ó a minha Siri falando aqui. Como é que é o resultado desse trabalho? Então, esse trabalho, a gente organizou assim, fizemos pesquisa, fizemos entrevistas com professores, alguns professores de universidade, professores de idosos, e aí professores de ensino médio, de ensino fundamental, professoras também, né, porque geralmente são mulheres, professoras de creche. E aí na fase final, aí eu fui ouvindo, né, as dores, o sofrimento desses professores que de um dia para o outro tiveram que virar youtubers, né? Tiveram que fazer vídeos com qualidade, tiveram muitas vezes os professores da rede particular, ficaram numa situação, se por um lado não se preocupam se o aluno tem o que comer, se o aluno tem, né, onde dormir, se está tudo certo, se preocupam muito menos do que os professores da rede pública. Por outro lado, eles passaram a ser cobrados para manter este aluno matriculado. Então, o professor passou a ter que dar aula, gravar vídeo, fazer planejamentos mega detalhados, né? Porque uma coisa, eles me relataram, uma coisa é você preparar uma aula e fazendo, né, uma analogia com o meu trabalho, uma coisa é eu dar uma palestra, é diferente de... Eu preparo, vou lá e dou a palestra. Agora, no caso da aula, que pressupõe uma interação maior, o professor passou a ter que fazer um planejamento para passar para os pais as perguntas a serem feitas. Então, assim, o trabalho, ele aumentou de volume e ele adquiriu esse caráter de ter que gravar a aula, de ter que fazer coisas que muitos professores
nunca tinham pensado em fazer, né? Obviamente não estavam preparados com equipamentos para isso, não era a função deles, né? Alguns já tinham um canal no YouTube, mas não era o padrão. Então, comecei a me interessar muito por isso e pensar como que eu posso ajudar essa massa de gente, porque de fato a educação não é só quem é mãe, como eu e a Sandra, que tem filhos, né, que agora estão tendo aula em casa, mesmo adultos precisam se qualificar, idosos fazem cursos, a educação ela é um setor, ela é uma área que abrange direta ou indiretamente a vida, eu acho que de cada pessoa, né? De cada brasileiro. É muito raro, vamos pensar assim, uma pessoa que não tem nenhum contato com a educação, que não tem que fazer nenhuma capacitação, que não tem nenhum professor na família. Então, a educação ela é fundamental. E porque ela é mesmo fundamental para a gente para nos prepararmos para o que vem pela frente, para educarmos as novas gerações, né? A educação ela é fundamental para tudo. Então, eu passei a fazer essas entrevistas, ouvir os professores e assim, primeiro, ouvir as dores, né? Como foi a transição, as dificuldades, as novidades, o que lhe surpreendia no começo, depois a adaptação, como que foram se adaptando a tudo isso, e também procurei elencar os melhores enfrentamentos, porque é muito interessante, né? As redes de professores, um ajudando o outro, dando dicas, compartilhando aulas. E assim, um momento em que ninguém sabe o que fazer, porque ninguém sabe o que fazer, não existe um protocolo, tá todo mundo querendo aprender, querendo discutir. As escolas estão abertas para isso também, né? Uma das coisas que a gente sempre identificou no mundo do trabalho é que havia uma dificuldade das pessoas em dar e receber feedbacks. Então, assim, transpondo para o mundo da escola, pais que não querem ouvir coisas ruins a respeito dos seus filhos, diretores ou coordenadores que não querem ouvir retornos dos professores, professores que não querem ouvir críticas de alunos, de direção ou de pais de alunos. A gente vivia assim sempre na defensiva, né? Enquanto sociedade. E agora a gente se encontra na frente de um desconhecido tão grande que a construção ela tem que ser coletiva. Se eu não perguntar para a criança o que está rolando, para o professor o que está rolando, para a coordenadora o que está pensando, eu não sei como melhorar as coisas, eu não sei para onde ir. Então, a gente também elencou essas melhores práticas. Então, a gente foi conversando. E aí, quando eu estava finalizando esse reporte, né? O que é um reporte? É que eu fiz muita pesquisa, como socióloga, eu fiz muita pesquisa de consumo, pesquisa de moda, né? Pesquisa de tendência. E aí, né, nesse meio do consumo, a gente chama de reporte, que é aquele relatório. É um relatório mais descolado, vamos dizer assim, com uma diagramação fácil de ler, e mais moderno, sem referências teóricas, assim, para qualquer pessoa que qualquer pessoa leia e entenda. E aí, esse reporte, a gente pensou muito em nomes e aí acabou ficando com o seguinte nome: Educar Fora da Sala, né? Porque é o que está rolando. Está todo mundo tendo que educar outro ou se educar fora daquele ambiente que a gente estava acostumado, super criticado, mas agora, né, a gente vê com tantas condições boas e propícias mesmo para o ensino, né? O professor, o aluno ali podendo conversar, os colegas, porque a gente aprende muito na interação com o outro também. E estar em casa sozinha é complicado, né? E é bem interessante porque uma das pessoas que a Ana conversou é a Sheili Calef, ela é comunicadora, atriz, diretora,
E conversando com ela, ela me disse assim que esse momento de generosidade, como você se referiu, né, é um momento de generosidade. Nós, professores e professoras, deveríamos colocar todo o nosso conteúdo na internet. Então, se a gente conseguisse também fazer esses apontamentos de boas experiências para dividir com outros professores, seria sensacional. E muita coisa já está no YouTube aberta, né? Então, também é um momento de propagação de generosidade no sentido de um poder ver a prática do outro e tentar se inspirar para uma coisa melhor. Mas eu tenho uma outra pergunta para fazer agora. A Ana é colunista da revista Pais e Filhos e também é escritora. Ela já lançou 4 livros e 2 são best-sellers. Mamãe é punk e a mamãe é rock. E são livros que contam um pouco como é que é lidar com criança e depois com adolescente e trabalhando com conceitos que todas nós mães passamos e pais também, e dificuldades e angústias, enfim. E aí a minha pergunta é, nesse momento, essa mãe que está aí trabalhando remotamente, já trabalhava muito remotamente, né? A Ana já estava nesse momento. Como é que está se virando essa escritora? Está conseguindo dar conta de todas essas facetas que as mulheres precisam dar conta nesse momento? E dentro do isolamento, como é que o Covid afetou aí a relação dessa mãe escritora com a família? Tem algum livro vindo? Não. Sabe que logo que começou o isolamento, eu não posto muita coisa nas redes, né? Ó, quem tá aqui. Essa é a Aurora. Oi, Aurora, tudo bem, querida? Acabou de sair de uma aulinha. Muita gente falava, você não está escrevendo nada, você não está postando nada. O meu processo criativo ele passa muito por perceber e ler a situação, né, as realidades, para daí escrever alguma coisa, porque eu acho que quando a gente escreve, ou quando a gente grava vídeos, enfim, quando a gente dá entrevistas, tudo que a gente tira da gente e joga para o mundo tem uma responsabilidade. E nesses momentos de incerteza, me parece muito vazio eu, ficar conjecturando ou fazendo grandes análises quando era 1 semana, 2 semanas de confinamento, não tinha nem o que falar, né? A gente tem que observar e entender o que está acontecendo. Mas aqui em casa, realmente, a gente já trabalha em casa, tanto eu quanto meu marido, a gente já tem essa realidade há muito tempo. Esses dias uma amiga falou assim, é que daí veio, aí agora tem o Zoom, né? Eu falei, não, o Zoom já existe, há 4 anos eu já uso o Zoom. Então, assim, a gente já vive essa realidade de trabalhar em casa e fazer reuniões predominantemente via ferramentas digitais há muito tempo. O que mudou é que quando as crianças estavam... Eu viajava muito, né? Eu e meu marido, a gente viajava muito. Então, a gente tinha aquele tempo, aquele ócio criativo em avião, em hotel sozinho. Então, isso não tem mais. E também a troca com outras pessoas, né? Que agora é tudo digital. E as crianças estarem em casa. Eu tenho uma menina de 7 e uma de 15. E elas estarem em casa 24 horas comigo... a gente foi entendendo como organizar os horários, né? Nós dois temos horários muito flexíveis, então para a gente é fácil coordenar isso. Mas eu acho que quem tem uma rotina mais definida até consegue também botar uma rotina mais definida nas crianças. Mas o fato é que, assim, agora tanto tempo já de quarentena, o que a gente percebe... A divisão de tarefas para mim é sempre o segredo de tudo, sabe? É o segredo de qualquer casamento, de qualquer relação, de educação dos filhos. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que fazer tudo aqui em casa. Eu nunca achei que eu era responsável por fazer tudo. Então é evidente que se eu faço uma coisa, outra pessoa tem que fazer outra e por aí vai, e as coisas vão se ajustando. Assim, é fato que a minha filha de 15 anos, por exemplo, ela não gosta de lavar louça, mas ela gosta de pendurar roupa, ela gosta de arrumar coisas tecnológicas. Se eu preciso fazer uma maquiagem, esse dia já pintou meu cabelo 2 vezes na quarentena. Ontem cortou o cabelo do meu marido. Então, é muito legal isso, de cada um dar a sua colaboração. Agora, com relação à produção de conteúdo, é complicado. É complicado porque a gente é interrompido, o fluxo, o pensamento vem, mas aí tu vai sentar para escrever, tu tem que parar 1000 vezes.
Tu tem que resolver coisas da casa, é mãe. Então, eu acho que todo mundo está passando por isso, né? Todo mundo. Isso é interessante, né? Porque a gente está fazendo relatos que são comuns a todo mundo, a todos os cidadãos. Isso é uma coisa incrível, né? Um momento histórico incrível. Ó, a gente tem algumas participações aqui. A Maria Estefânia Aguiar, que foi nossa formanda, escreveu também um livro no TCC. Ela diz assim, livros maravilhosos, adorei, leitura leve, agradável, envolvente e necessária, por uma maternidade mais realista. Obrigada, legal. Maria, o seu livro também é maravilhoso, eu espero que você consiga publicar. E Luísa Marques, Ana, você se considera uma mãe jornalista ou uma jornalista mãe? E daí já vou aproveitar, Ariane Ramos, dizendo que ama esse tema e gostaria de saber como ela lida com a cobrança de ter que dar conta de tudo, que eu acho que você respondeu um pouquinho, né? Eu nunca me coloquei nesse lugar de ter que dar conta. Então, assim, eu escolho as minhas bandeiras, né? A Sandra viu um pedaço daquela live anterior que eu fiz hoje na Pais e Filhos, e assim, eu gosto de cozinhar. Então, é o meu momento, é a minha terapia, a minha sanidade mental, eu escutar um podcast e poder fazer uma comida gostosa. Eu me cobro que a comida fique gostosa, porque me dá prazer cozinhar. Agora, a cama bem arrumada, a casa limpa, né? Assim, eu nunca fui aquela mãe que obrigou as crianças a tomar banho num dia que está muito frio. Então, assim, eu não me cobro. Agora, o trabalho, eu acho que a gente tem que ter muita disciplina, porque é muito difícil mesmo trabalhar em casa. E qual que era a outra pergunta? Se você é uma mãe jornalista ou uma jornalista mãe? Então, sabe que eu nem me considero muito jornalista, porque eu fiz a faculdade de jornalismo, mas depois eu fiz um mestrado em sociologia política. E a partir daí eu comecei a trabalhar muito mais como socióloga do que como jornalista, né? Eu acredito muito nessas formações também mais híbridas daqui para frente, porque imagina, você faz um curso técnico, né? O jornalismo ele pode ser muito técnico, ele pode ser mais teórico, que é um jornalismo mais híbrido, mas ele pode ser muito técnico. E se você vai estudando outras coisas, você acaba ficando com uma visão mais sistêmica, né? Mas eu sempre enxergo as tuas práticas, né? Essa tua facilidade de falar em público, palestra no TED, eu acho que você acaba incorporando as ferramentas de pesquisa, de relato no jornalismo. Por isso que eu disse que o teu relato é uma reportagem em multimídia. E eu Obrigada. É sempre uma justa posição de coisas, uma soma, né? E falando do jornalismo, a Ana é uma pessoa que não consome jornalismo tradicional. Então, a gente está ouvindo alguém, conversando com alguém que não consome esse jornalismo que a gente faz muito ainda na faculdade, que enfim, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse consumo do jornalismo que não é tradicional. Eu sei que você ouve muito podcast, até vídeo, você tem consumido programa jornalístico na internet. Sim. Um pouco como é que é essa relação do jornalismo com você? Então, eu parei de assistir televisão há muitos anos. Eu lembro que eu assistia uma novela chamada Celebridade. Acho que quem é mais novo nem conhece. Então, assim, eu parei de assistir televisão há muito tempo mesmo. E como passei a consumir notícias na internet e rádio. Eu sempre gostei de rádio. Eu trabalhei na Rádio Atlântida em Florianópolis, depois quando a gente se mudou para Porto Alegre, foi muito interessante, porque eu voltei a trabalhar na Atlântida, mas aí já não como comunicadora, e sim no planejamento. E para mim, foi uma experiência muito interessante, porque eu era uma pessoa que pensava só em conteúdo, eu não pensava na parte, né, de como monetizar, como fazer isso chegar em mais pessoas, como fazer essa parte do marketing, não fazia parte da minha formação. Então, ter trabalhado no comercial também me deu uma visão de negócio do próprio jornalismo ou da própria produção de conteúdo, porque não adianta a gente fazer uma coisa que não chegue em ninguém, ou que as pessoas não queiram assistir, não queiram, né, você não pode obrigar ninguém a assistir, a consumir, a ler o que você faz. Então, é legal também ter até uma questão de empatia mesmo pelo teu próprio público, entender que o que você faz é para alguém e que aquilo tem que funcionar, né, de alguma forma. Bom, aí eu comecei a ouvir, eu sempre gostei de rádio, sempre ouvi rádio. Quando eu morava em Porto Alegre, eu acompanhava as notícias pela Gaúcha, que é tipo uma rádio super, assim,
é uma rádio de futebol praticamente, mas em Porto Alegre todo mundo escuta. Tem notícia de política, tem muito futebol e tem programas de entrevista. Eu gostava muito, meu pai costumava ouvir a CBN quando eu era criança e morava aqui em Curitiba. E aí, quando eu conheci o mundo dos podcasts, foi um caminho sem volta para mim, porque eu adoro podcast. Tem gente que fala, esse programa já está com 2 horas, com quase 3 horas, e eu penso, grandes coisas, você para e continua depois. Eu chego a ouvir 2 vezes o mesmo podcast quando eu gosto muito, e mando para todo mundo. Eu acho uma mídia, assim, fantástica, acho muito bom. E recentemente a gente está com tu falou que a Siri te avisou, o meu marido ganhou numa raspadinha digital, ele ganhou uma Alexa, que é aquele assistente digital da Amazon, e aí tá ali na pia, a Alexa. Então aí eu acordo, bom dia, Alexa, ela já toca o podcast ou assunto, aquele da Renata Lopretti, eu escuto de manhã. Aí, se eu quero ver algum YouTube quando eu estou cozinhando, eu peço para a Alexa e eu fico ali assistindo, me informando. Mas hoje em dia, assim, eu acho que o que eu sinto, talvez outras pessoas sintam, uma vontade absurda de querer saber o que está acontecendo. E se eu tivesse na minha casa TV aberta, ou se eu tivesse Globo News passando 24 horas, eu assistiria Globo News 24 horas. Se eu tivesse canais americanos, canais europeus, eu passaria o dia inteiro, ia ser horrível, porque eu não ia dar atenção para as minhas filhas, eu não ia nem tirar o pijama, eu ia ficar o dia inteiro vendo notícia. Então, eu acho até saudável isso, sabe? Porque daí o áudio, eu consigo fazer outras coisas. Interessantíssimo, porque eu sempre digo que o jornalismo de TV, né? Há 10 anos se falava, a TV vai morrer, a gente tem certeza que a TV vai morrer, e a TV, na verdade, talvez se mantenha, algumas pesquisas já mostraram, por conta do jornalismo factual e da crença de que há todo um processo para apuração daquele jornalismo que a gente pode ser informado com aquilo. Ó, a gente tem algumas participações, a Laís Marquisioli está assistindo e mora fora do Brasil. Um beijo, Laís, também. Disse que tem saudades das aulas e eu tenho saudades das alunas, né, que foram embora também. A Marcela Stelli, que leu seus livros, adora, é super sua fã, sonha encontrar você, fazer entrevista. Ela diz, 2 mulheres jornalistas e mães que inspiram. E o professor Luiz Michuk, que é o professor de rádio, aqui feliz da vida, porque você falou que ama rádio, e ele adora. Ele chama vídeo de anojenta, a TV para ele é nojenta, e daí ficou super contente que você falou assim, opa, rádio, só por causa dos podcasts e do rádio. E eu queria fazer uma última pergunta para você, Ana. Eu pensei em você porque a gente sempre trabalha alguma coisa com o Dia das Mães, né? Dia das Mães e tal, volta e meia os alunos fazem lá vídeos das professoras, das alunas mães. E nesse momento de Covid, eu queria que você desse um pensamento, uma palavra, um contexto, uma interpretação de esperança para as mães que estão em casa se descabelando. E nós, mães que temos filhos na escola, acompanhamos essas mães de forma empática, mas algumas estão bem desesperadas mesmo, né? Filho, cuidado escolar, às vezes a mãe nunca conviveu com aquele filho tendo aula e ela não conhece aquele filho que está tendo aula agora. Ela conhece aquele filho que ela deixava na escola. Então, assim, como é que as mães podem ter um momento de suspiro, de esperança, quem sabe mesmo no domingo, tirar um tempo para elas? Eu queria que você, dentro de todas as suas pesquisas, falasse um pouquinho disso. Bom, então eu vou começar com a pesquisa. Eu vou voltar para a pesquisa, né? Porque a gente estava falando no começo. No final da pesquisa, eu entrevistei coordenadores para saber como que eles imaginam, como que eles estão discutindo que vai ser a volta, né? O futuro, o novo normal. E aí, eu ouvi muito sobre possíveis voltas com zilhões de protocolos de segurança, de saúde, de afastamento, horários diferentes, criança deixar pantufa na sala de aula, uma carteira sim, uma carteira não. É tanta coisa que eu não consigo nem imaginar isso na prática, ainda mais se tratando de criança, né? A minha menor, se voltar para aula, ela lambe o chão da escola. A criança é incontrolável. Então, ao fazer esse estudo com professores e com educadores, a gente percebeu que sim, tem um caminho, né? Tem gente que está acertando nas videoaulas,
Tem alunos, por exemplo, alunos de línguas, eles têm muito mais coragem de mandar o WhatsApp com a gravação do que eles tinham de falar em sala, muitas vezes. Então, tem algumas coisas que estão, assim como no home office, tem coisas que funcionam melhor. Não é tudo, mas tem coisas que vão ser incorporadas. Até porque, quando as aulas voltarem para a escola, nem todo mundo vai mandar os filhos, nem todo professor vai poder voltar. Porque a gente tem pessoas que são grupos de risco, que tem outras, que tem as suas peculiaridades. Então, mesmo quando voltarem as aulas presenciais, as aulas vão permanecer sendo presenciais e à distância ao mesmo tempo. Eu acho muito difícil imaginar um cenário que vai voltar a ser como era antes. Isso não tem volta. Se tem coisa que funciona melhor no digital, se tem duas professoras e uma de terceiro ano e uma gosta mais de fazer videoaula de matemática, outra mais de fazer aula de português, elas vão compartilhar isso. E não tem por que fazer em dobro, por exemplo. Então, eu acho assim, o que eu tenho para dizer para as mães desse momento? Tem horas que, né, tem momentos muito difíceis, as minhas filhas já são maiores, então eu estou falando assim de um lugar com um marido em casa, participativo, com meninas que já são maiores, que gostam de estudar. É mais fácil do que quem tem filhos menores, por exemplo, né? Mas eu acho assim, quanto mais a gente fica com as crianças e mais a gente educa, e ser mãe é uma oportunidade maravilhosa de ensinar para os filhos tudo de bom, as coisas mais incríveis que você aprendeu, que você ouviu, você pode passar para uma pessoa que te ama, que está ali com você. Então, assim, esse é o momento de a gente olhar para os nossos filhos e compartilhar nossas histórias de vidas com eles. E tem momento difícil, vai ter briga, vai ter choro, a gente às vezes fica muito cansada, fica mal, mas tem tanta coisa legal. E, no geral, as crianças, quando tudo isso passar, as crianças vão ter memórias maravilhosas. Para várias crianças, era o sonho da vida ficar o dia inteiro com os pais em casa, né? Sem tanto... As minhas filhas, elas tinham muitas horas, muitos compromissos. Claro que elas prefeririam encontrar os amigos e ir para a escola, mas, assim, elas não... Eu não vou dizer que elas estão tristes, porque elas não estão. Então, focar nisso, sabe? A gente está passando um perrengue, a gente é adulto, mas daqui a um tempo a gente vai ter saudade desses momentinhos. Olha que oportunidade, né, de conhecer, como a Sandra falou, os nossos filhos, assim, em profundidade. E quando bate o desespero, olha, liga a televisão, vai tomar um banho. Eu não sou muito de fugir dos filhos, o que eu faço é conversar e negociar. Vamos fazer assim? Agora eu vou fazer isso com você. Daqui meia hora, mostro no relógio. Eu vou fazer isso só para mim. Eu quero ler esse livro, eu quero ouvir esse podcast. E, assim, funciona, sabe? Uma criança de 1 ano, ela já tem discernimento para você ir conversando e explicando. O que não dá é que a gente querer que as crianças sozinhas se autorregulem e entendam o teu tempo sem você explicar o que você está fazendo, por quê. Mas tem que separar um tempo também só para eles, né? Sentar com eles, conversar, acompanhar a lição, ouvir o que eles têm para falar. Eles têm tantas coisas para falar para a gente, né? É sensacional. O meu filho outro dia entrou numa aula e eu estava falando sobre um tema que ele tinha feito uma prova, ele foi lá e comentou com os alunos aquele tema. Assim, isso jamais aconteceria, eu não sei se é certo ou errado, a gente não sabe nada de certo ou errado, mas as crianças estão aqui, né? Então é interessantíssimo isso. Ó, como você é muito generosa, eu vou colocar mais 2 comentários. A Fernanda Murari pergunta se você acredita que essa pandemia vai diminuir os movimentos anti-vacina. E a Dei Dias pergunta se você pensa em algum tema para o próximo livro. Eu espero que diminua, né? Porque, assim, eu tenho um irmão que é médico e ele falou assim, sabe, logo que começou a pandemia, ele falou assim, finalmente as pessoas vão entender que gripe você não pega porque está sem casaco, que você pega porque você entrou em contato com outra pessoa gripada. Então, assim, eu acho que tem tantas coisas que estão gritantes, né? Agora está todo mundo ansiando por uma vacina, não é o que a gente mais quer? Exato. Então, realmente, eu não consigo pensar que vai ter alguém que vai ser contra a vacina, mas
Não sei, né? Na minha bolha eu tenho certeza que não, mas a gente vê muita coisa por aí, né? E com relação ao próximo livro, eu não sei, eu tenho produzido mais material para o Back to Humans mesmo, porque às vezes até essa coisa de falar de parentalidade, né? Seja assim, a gente, tanto eu quanto meu marido, a gente já escreveu tanto, a gente segue escrevendo colunas sobre isso, mas ao mesmo tempo as nossas filhas vão crescendo e tem muito mais gente falando sobre isso também, e eu acho maravilhoso porque o que vale para mim não necessariamente vale para os outros. Eu gostaria muito de escrever um livro de contos, porque eu já percebi que romance eu não tenho fôlego, eu não tenho disciplina. Eu já comecei 2 romances que eu desisti completamente. Então, eu gosto muito de contos, eu leio bastante livro de contos, até estou lendo um agora aqui, que está aqui do meu lado, esse aqui, ó, da Jhumpa Lahiri, uma indiana que foi criada nos Estados Unidos, é bem legal. Eu acho que conto talvez seja um caminho bom para mim, porque né, uma história e que é mais curta, assim. Mas eu recomendo. É Back to Humans com BR? backtohumans.com.br. A gente finalizou agora, editamos todo o reporte e vai ter 3 conteúdos extras. O podcast Café da Manhã dessa semana, que foi sobre educação à distância, fazendo um questionamento, será que é para todos? Porque a realidade é que muitas pessoas, a maioria dos alunos é da rede pública, e a realidade de muitas famílias é que tem família que ninguém na família tem nem celular, ou não tem nenhum acesso à internet. Então, assim, como assim querer que essa criança esteja sendo educada e validar isso, né? Tem uma série de questionamentos que eu considero bem pertinentes. O objetivo do meu estudo foi mais focado em professores particulares, porque foi o que eu entrevistei mais, principalmente para essa questão também da iminência de perder o emprego, de ter que garantir a matrícula. Eu dei muita voz a essas angústias deles, porque eu acho que isso precisa ser registrado, isso precisa saber. Os pais têm que ter noção do que os professores estão passando também e tem que ajudar. Aí um outro conteúdo extra é que eu pedi para youtubers, para atores, né, e para alguns professores que estão tirando de letra essa situação, gravar pequenos vídeos com dicas para os professores, porque às vezes, para quem já está mais familiarizado com o vídeo, é tão fácil, assim, às vezes é uma dica, né, pequena, a câmera tem que ficar parada, a câmera não pode ficar passeando. Vai na horizontal. Esse tipo de coisa. Então, e aí o Marcos também, ele escreveu um livro ano passado com o professor Gustavo Borba, da Unicinos, sobre a escola do futuro, e aí eles pesquisaram muito, várias metodologias, né? E aí o Marcos também fez um vídeo com dicas assim de como chamar o aluno na aula. Você está ali no Zoom, como é importante pedir para os alunos deixarem a câmera ligada, chamar o aluno pelo nome, fazer perguntas aleatórias. Então a gente produziu com carinho, tá? Esses vídeos, eles são bem amadores, as pessoas me mandaram pelo celular, não tem nada, não é uma super produção, mas tem dicas que eu acredito que possam ser bem amorosas para os professores. E aí eu pedi para uma amiga também, que é youtuber, a Real Mother, a Ellen Ramos, gravar um videozinho, e ela se inspirou e gravou um vídeo para o canal dela. Então a gente anexou o vídeo todo, que é maravilhoso. A Ellen, ela tem formação em cinema, então ela, além de ser atriz e trabalhar, né, ter um canal de sucesso, ela tem muita desenvoltura no vídeo, ela é muito boa, ficou muito legal. Então a gente vai lançar o reporte, né, um PDF com esses links para as pessoas terem acesso a todo esse material. Vamos disponibilizar, a princípio, no IGTV do nosso perfil do Instagram, que é Back to Humans Team. Mas eu vou mandar esse PDF também para, né, os amigos compartilharem, e vai dar para baixar no nosso site. Acho que amanhã, no mais tardar amanhã de manhã, está lá. Muito bom, presente para a sociedade. Ana, foi ótima a conversa, muito obrigada mesmo pela gentileza, pela generosidade, e vamos tocando esse ano aí em casa, seguras, e pensando em fazer educação de qualidade, né? Brigadão!
Tchau, muito obrigada, Sandra. Adorei nosso papo. Obrigada. Feliz Dia das Mães para todo mundo e para ti também. Para você também, para todo mundo que está assistindo. Obrigada por ter ficado com a gente também. E a gente se encontra de novo qualquer dia em outras lives. Tchau, tchau, gente.